Bom, vamos então fazer a correção da peça do dia, identificando as teses. Marina Ribeiro, brasileira, casada, desempregada, filha de Laura Santos, portadora de identidade, CPF, residente domiciliada. Trabalhou para a empresa Malharia Fina, localizada na capital paulista, como auxiliar de produção, quando foi dispensada sem justa causa, recebendo as verbas rescisórias. Atualmente, Marina está desempregada, mas na época que atuava na malharia ganhava um salário mínimo mensal. Marina é presidente de seu sindicato de classe, ao qual está afiliada desde sua admissão, tendo sido eleita e empossada no dia 20 de 4 de 2019 para um mandato de 2 anos. Então, vemos que a Marina foi dispensada em 30 de 6 de 2019, porém, ela foi eleita e empossada como dirigente sindical antes disso, em 20 de 4 de 2019. Então, essa é a nossa primeira tese, que é da reintegração. Então, está localizada no artigo 543, parágrafo 3º da CLT, e no artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal. A empregada tem direito à estabilidade provisória no emprego desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Diante disso, a gente vai requerer o quê? Se a dispensa, gente, ela ocorreu quando a empregada não poderia ter sido demitida, essa dispensa é nula, certo? Então, a gente tem que pedir a nulidade da demissão e a reintegração, a consequente reintegração ao emprego. E aí sempre surge a dúvida, professora, e se ela não quiser ser reintegrada? E se ela quiser apenas receber a reintegração de forma indenizada, né? Saindo um pouco aí da questão de prova de ordem e indo para a prática. E se a empregada não quiser ser reintegrada, mas quiser receber o direito que ela tinha? Na verdade, o direito é a reintegração. Porém, a empregada vai entrar com uma ação requerendo a reintegração, subsidiariamente, o pagamento indenizado. Primeiro porque muitas vezes já passou o período de possibilidade de reintegrar, né? Muitas vezes já ela está entrando com a ação 1 ano depois. E aí nem teria mais como reintegrá-la na empresa. E aí a empresa, ela paga o período que ela precisaria ter ficado no emprego. Por exemplo, ela saiu 1 ano antes da data em que ela ainda teria estabilidade por mais 1 ano. Aí a empresa, ela pode pagar de forma indenizada esse 1 ano. Porém, é a opção da empresa, tá? A empresa escolhe se quer reintegrar a empregada ou se não deseja reintegrar e deseja pagar. No entanto, existem alguns entendimentos, dependendo de várias situações do caso concreto, que permitem, é claro que a reclamante, ela vai já desde a inicial manifestar a sua preferência em receber de forma indenizada, porque muitas vezes a demissão foi ruim, foi complicada e nem tem mais clima no trabalho, né, para retornar ao trabalho. Então foi demitida, nem tem mais condições de um ambiente de trabalho saudável. E aí ela já manifesta o seu desejo, porém quem escolhe é a empresa. Só que aí, dependendo das condições do caso concreto, o juiz, ele pode analisar e deferir, então, a reintegração com o pagamento indenizado e não com o retorno ao trabalho. Mas, para fins de prova, a gente sempre vai pedir a reintegração, certo? Para fins de prova, a gente pede reintegração e não o pagamento indenizado. A gente vai pedir a reintegração. Então, nesse tópico, o pedido é nulidade de dispensa e reintegração da empregada. Ficou tranquilo? Estabilidade provisória de dirigente sindical. Então, beleza. Ô, prof, tem uma dúvida em relação à tua colocação sobre a nulidade da dispensa. Tá. Quando tu já trata desse tópico, tratando como reintegração do cargo, ainda assim tu tem que mencionar a nulidade da dispensa ou tu só o fato da tese da reintegração já engloba as duas coisas? É assim, na verdade, a reintegração é devida porque a dispensa foi nula. Perfeito. Então, o cabimento da reintegração é por conta da nulidade da dispensa. Por isso que essa expressão, ela deve aparecer. Ah, entendi.
O artigo da reintegração é 543, parágrafo 3º da CLT. Valeu, obrigado. Nada. Então, aqui a gente tem, ela é presidente, foi eleita e empossada, é isso aqui. Então, primeira tese. Marina recebeu o uniforme e EPI da empresa, jamais sofrendo descontos em seu salário em razão disso. Então, vejam a OAB já deixando o examinando em dúvidas. Então, não tem nada para pedir aqui. Recebia também R$ 500 para alimentação em dinheiro. Então, aqui temos a segunda tese. Por quê, gente? Lembram quando a gente viu verbas remuneratórias, salariais e verbas indenizatórias? Vale transporte e vale alimentação, eles não têm caráter salarial quando eles são pagos em vale, em ticket. A partir do momento que a alimentação e o transporte é pago em dinheiro ao funcionário, ele recebe aquele valor em dinheiro. O seu salário é 1.200 mais R$ 150 que eu vou te dar para alimento e mais R$ 200 mais R$ 200 que eu vou te dar de auxílio para transporte. O valor que é pago em dinheiro, ele integraliza o salário do empregado. O que significa isso? Que deve refletir para todas as verbas trabalhistas, para verbas rescisórias, por exemplo. Então, quando esse empregado fosse receber 13º e férias, sua contribuição do INSS, seu FGTS, o cálculo dessas verbas trabalhistas deveria levar em consideração o salário completo, considerando esse valor do vale alimentação, porque na verdade não era vale, era salário. Para ser vale alimentação tem que ser ticket, cartãozinho, né? Cartão alimentação e não pago em dinheiro, tá? Isso está no artigo 457, parágrafo 2º da CLT. A alimentação paga em dinheiro caracteriza-se salário. E aí a gente vai pedir... Só um pouquinho, deixa eu desligar aqui. E aí a gente vai... Oi? É o famoso pago por fora, né? Quando não tá na... A gente vai pedir a integralização do valor, a incorporação ao salário do empregado. A gente pode pedir também aqui, que seria o adequado, a retificação da carteira de trabalho para constar o salário correto e o reflexo disso em todas as demais verbas trabalhistas. Tá? Então, artigo 457, parágrafo 2º da CLT. Eu apertei no botão errado, por isso que ele ainda tá tocando. Tá. Fechou? Verba salarial. Por mim, tudo bem. Tá. Sem dúvida. Vamos lá. Dando continuidade, então, trabalhava de segunda a sexta, da 1h30 às 10h30, com um intervalo de 1 hora e sábado sem intervalo. O que a gente identifica aqui? Depois das 22 é hora extra, né? Adicional, né? A gente tem aqui a gente tem aqui duas teses que estão aqui nesse mesmo interregno aqui, né? Primeiro aqui, trabalhava de segunda a sexta, da 1h30 às 22h30, com intervalo de 1 hora e aos sábados sem intervalo. E após o horário, gastava tempo para trocar o uniforme. Então, essa próxima tese, a que vem primeiro, é o adicional noturno. Terceira tese, adicional noturno, trabalho urbano após as 22 horas. Então, vamos lá. Trabalhava de segunda a sexta, da 1h30, e ficava 20 minutos à disposição do empregador. As horas trabalhadas das 22 às 5 devem ser remuneradas com acréscimo de 20%. Está lá no artigo 73, caput, parágrafo 2º da CLT. E aí, a gente vai pedir o adicional noturno para
Professora, a dúvida que pode surgir, né? Professora, eu A peço... diferença da sexta para o sábado que não tem aquele descanso, não é isso? Eu coloquei também lá no artigo 66, que não tem o descanso Interjornada, é isso do mesmo. interjornada. Também vai ter. Só deixa eu voltar ali, porque não encerrei ainda esse tópico, tá? Ah, certo. Vamos lá, gente. A dúvida que surge aqui muitas vezes é, professora, de qual período eu peço o adicional? Para fins de prova, a gente não precisa identificar exatamente quantos minutos eu quero de hora extra, quantos minutos eu quero de adicional. Eu posso identificar que ele trabalhava após as 22 horas, até 22h30, e depois gastava mais 20 minutos para o uniforme. Então, o adicional de horário noturno ele deve incidir para todo o período que ficava à disposição do empregador após as 22 horas. Nesse caso, se vocês quiserem identificar exatamente qual é o período, é os 30 minutos de trabalho efetivo mais 20 minutos para troca de uniforme, que dão ali 50 minutos à disposição do empregador em horário noturno. E aí tem que pedir o adicional noturno desses dois períodos. Compreenderam isso? Não é só da meia horinha, né? Ele ficava meia hora mais 20 minutos para trocar o uniforme. Esses 20 minutos também é à noite, por isso que incide adicional noturno. Então, esse é o tópico do adicional noturno. Então, vimos reintegração, alimentação e adicional noturno. Agora vamos aqui para o próximo tópico. Após o horário informado, gastava 20 minutos para a troca de uniforme. Gente, quando a troca de uniforme ela é obrigatória, isso configura tempo à disposição do empregador. Lembram disso? Se a troca de uniforme ela é opcional, se o empregado quer por sua conta trocar o uniforme após sair do trabalho, não é tempo à disposição, não é hora extra. Já acabou o trabalho, ele está aqui porque ele quer estudar, porque ele quer fazer algo da sua própria vontade, não porque é obrigatório. Agora, quando o emprego ele exige que a troca de uniforme seja feita na empresa, vamos supor, trabalha em um frigorífico, trabalha em supermercado, em padaria, e a padaria exige que o empregado troque o uniforme antes de sair, o período de troca de uniforme, ele é tempo à disposição do empregador. Então, ele tem que ser pago como hora extra, nesse caso. Então, do capítulo da hora extra, a gente tem que o reclamante trabalhava de segunda a sexta, da 1h30 às 22h30, com um intervalo de 1 hora. E aos sábados, das 8 ao meio-dia, sem intervalo. Após o horário informado, de segunda a sexta, gastava 20 minutos para trocar o uniforme, pois era obrigado a fazê-la. Artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 8º da CLT. É considerado tempo à disposição ao empregador o período destinado à troca de uniforme quando há obrigatoriedade desta troca ser realizada dentro da empresa, no ambiente de trabalho. E aí, o que a gente pede quando tem horas extras? Qual é o pedido no caso desse? A gente vai pedir o adicional de horas extras. A gente vai pedir que seja pago o valor da hora extra trabalhada juntamente com o adicional mínimo de 50% legal. Adicional mínimo, artigo 7º, inciso 16 da Constituição, para quem quiser complementar aí com a Constituição, e artigo 59, parágrafo 1º da CLT, referente ao adicional de 50%. Artigo 59, parágrafo 1º. Então, tranquilo. Horas extras, qual é o pedido? Que seja paga essa hora trabalhada e mais o adicional mínimo. Ficou tranquilo essas teses para vocês? Reintegração, porque era dirigente sindical. Alimentação, porque o vale alimentação era pago, na verdade, em dinheiro. Adicional noturno, porque trabalhava após as 22 horas, meia hora e mais o período para troca de uniforme. E horas extras, porque o período de troca de uniforme, quando é obrigado a ser feito dentro da empresa, deve ser remunerado com adicional mínimo de 50%.
Essas 4 teses, tranquilo para vocês? Me respondam. Sim, professor. Temos Tava mais... no caminho certo. Vamos lá. Não tinha concluído, mas estava no caminho. Então tá, temos mais 2 teses agora. Aí a gente consegue identificar também, que a Chantelle muito bem colocou, que o empregado, ele trabalhava ali nos sábados às 8 horas. Só que no sábado que ele trabalhava, ele tinha saído na sexta-feira, olha que horas, às 11. E que das 11 até o sábado às 8 horas, ele não tem o período mínimo de intervalo interjornada. Então, ali é mais uma tese do intervalo interjornada, que é de 11 horas, né, que não foi respeitado, nos termos do artigo 66 da CLT. Entre 2 jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas. E quando essa hora ela não é respeitada, o que o empregado tem direito a receber? O período que ele não teve, que faltou de descanso, ele tem direito a receber como hora extra, ou seja, tem direito a receber como intervalo interjornada suprimido com um adicional mínimo de 50%. OJ 355 do TST também é um dos fundamentos. Acho que estava ali na CLT de vocês, para quem pesquisou pelo índice remissivo. Então, intervalo interjornada, ele saía na sexta-feira e retornava no sábado, não tinha o direito às 11 horas de descanso, tendo suprimido ali o seu período de descanso. Deixa eu ver quanto tempo de descanso. Nem precisava indicar no gabarito da OAB, tá? Nem precisava indicar exatamente qual era o período. Bastava indicar que não havia o respeito ao mínimo de 11 horas de descanso, devendo ser as horas que não foram respeitadas e indenizadas com no mínimo 50%. Fechou aqui o interjornada? Essas teses, pessoal, quando a gente vai comentando, vocês estão lembrando, tá tranquilo ou tem alguma coisa assim muito difícil? Porque é importante, enquanto a gente for lembrando, vocês, realmente, isso aí me lembro que era assim e tal, para ir fortalecendo o aprendizado, né? Não, com certeza clareou bastante. Só se os valores estivessem apresentados ali, ia dar um pouquinho de confusão para fazer os cálculos, né? Mas não. Não precisa, Não, eu estou dizendo que se os valores estivessem apresentados, aí fazer as contas, né? Não. Fazer a liquidação, que eu digo, dos valores, aí mas tá bom, tá? As ideias estão... O direito, a gente tem que saber o direito. Qual é o direito? O cálculo, quem vai fazer, geralmente é o contador, que aí ele estuda os cálculos trabalhistas, né? Claro que como advogado trabalhista, a gente não vai perder tempo atendendo o cliente, esperando o contador fazer e devolvendo. A gente aprende a fazer na prática os cálculos. Mas não que seja a nossa atribuição, aprender a fazer os cálculos, né? Tanto que a OAB, ela até considera, no final ali da pergunta, ela diz assim: considere que seu escritório tem um contador especializado para fazer esses cálculos. Por isso que você não precisa apresentá-los, né, na peça. É isso aí, bem lembrado. Então, intervalo interjornada. Vamos lá, reintegração, alimentação, adicional noturno, horas extras, intervalo interjornada e... O que faltou ali? Honorários. Honorários que sempre tem que pedir e mais uma. Justiça gratuita? Perfeito, justiça gratuita. Honorários é tese obrigatória da inicial e justiça gratuita quando ficar demonstrado que está desempregada o reclamante. Aí a gente sempre vai pedir justiça gratuita. Professor, e se eu pedir em todas? Se você pedir em todas, não vai haver desconto na OAB, por exemplo, por isso. Deixar de pedir é que não pode, quando é necessário, né? Então, essas são as teses, deram 6 teses, né? Reintegração, alimentação, adicional noturno, horas extras, interjornada, honorários e justiça. 7. Ô, Rafa, Diga. eu tenho uma dúvida, Salete.
Escuta, eu até havia entendido a aula passada que essa peça que nós entregaríamos hoje seria obrigatória, né? Mas tudo bem, aí depois olhando o cronograma, não. Eu só queria saber uma coisa, nós vamos fazer essa peça e te entregaremos na próxima aula. Tu vai já pontuar ou tu, depois de fazer a correção, aí tu vai dar a nota definitiva pra gente ou já pontua na primeira? Não, pontua na primeira, assim como já é no estágio presencial, né? A nota vocês vão me entregar a peça, eu vou dar nota a partir daquilo e vou apontar os erros. Aí vocês têm uma chance de adequar a petição aos parâmetros depois disso. Mas a nota eu já vou dar na primeira. Tá. Aí depois tem a Obrigada. possibilidade de corrigir. Nada. Paloma, é verdade, eu falei da reintegração e não falei da tutela. É verdade, ali a gente tem que abrir um outro... Olha só, deixei passar a tutela. A gente tem que abrir um outro tópico para falar da tutela, tá? Então, temos 8 teses, que é o tópico da tutela. Temos que pedir a tutela antecipada para a reintegração com base no quê? Que eu vou pedir uma tutela. Com base... Raila, nem tinha visto também que tinha pedido. A gente tem que pedir a tutela antecipada com base em que a pessoa está desempregada e que ela precisa urgente ser reintegrada, ela vai ter um prejuízo. Então, no artigo 300 do CPC, a gente tem o fundamento, né, da tutela antecipada e vamos precisar fundamentar ali a probabilidade do direito, uma vez que fica bem clara a probabilidade do direito, já que ela tinha estabilidade provisória por ser dirigente sindical. A gente vai precisar indicar a probabilidade do direito, por quê, onde está, e o risco de dano, que é justamente esse, o fato de que ela está desempregada e que tem um prejuízo de manutenção da própria subsistência urbana, por conta de não estar recebendo salário, sendo que a dispensa foi nula. E aí a gente vai pedir a liminar para imediata reintegração da empregada. Muito obrigada a quem chamou a atenção aí para o pedido de tutela. Então, vamos recapitular os artigos? Vamos lá. Reintegração, artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Constituição Federal, artigo 8º, inciso 8º da Constituição, né? Pedido de tutela antecipada, pode ser logo em seguida da reintegração. Artigo 300 do CPC. Vou passar também, Paloma. Alimentação, artigo 457, parágrafo 2º da CLT. Eu não vou passar o esqueleto, não. Esqueleto eu passei da inicial já da reclamação, né? Da semana passada. Agora eu vou passar só os artigos de cada tese. Só isso que eu vou passar. Alimentação 457, parágrafo 2º da CLT. Adicional noturno, artigo 73, parágrafo 2º da CLT. Caput, né? E parágrafo 2º. Horas extras. Artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 8º da CLT. Artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 8º. E quando a gente vai pedir os 50%, isso tem fundamento também no artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal e artigo 59, parágrafo 1º da CLT. Depois a gente tem intervalo interjornada, que está previsto no artigo 66 da CLT. Justiça gratuita, artigo 790, parágrafo 3º da CLT.
e artigo 98, parágrafo 1º do CPC. Artigo 98, parágrafo 1º do CPC. Por último, honorários advocatícios, a gente sempre pede com 15%, né, que é o máximo, à luz do artigo 791A da CLT. Dessa vez, eu não vou formular os pedidos para vocês, eu quero ver vocês formulando os pedidos e não esqueçam da estrutura, que é diferente, não tem direito, né? É do mérito, depois dos pedidos, depois dos requerimentos finais. Não temos aquela parte direito, fato, direito e pedido, né? Então, sigam a lógica da petição anterior, mas agora é com vocês a formulação dos pedidos e, se vocês precisarem, fico à disposição para tirar dúvidas sobre alguma tese específica, que talvez não estejam lembrando, estejam com mais dúvidas. E é isso. Semana que vem, Rafa, até sexta-feira, antes da aula, tem que entregar a petição por e-mail.